Queridos amigos, é um prazer estar com vocês aqui nesse congresso de altos estudos em Direito. Meu nome é Caio Silva de Souza, eu sou mestrando em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Direito Desportivo pela Universidade Cândido Mendes, Instituto Aves do Mestre, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes também, professor de Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Deontologia Jurídica das Faculdades São José e secretário-geral da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. O meu tema de hoje é um tema voltado para pessoas com deficiência. É um tema relacionado à capacidade civil das pessoas com deficiência e à Lei Brasileira da Inclusão. Se as alterações impostas pela Lei Brasileira da Inclusão, nos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, se elas foram benéficas às pessoas com deficiência ou se elas podem gerar alguma insegurança jurídica com relação aos contratos e aos negócios jurídicos que as pessoas com deficiência, porventura, venham realizar. É importante ressaltar que, nesse estudo, do início do estudo, nós pegamos como parâmetro a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção de 2007 e é a primeira convenção, é o primeiro tratado internacional de direitos humanos que tem caráter de emenda constitucional, pelo motivo de sua aprovação no Congresso Nacional. Então, quando o Brasil ele assinou essa convenção em 2007, e essa convenção entra no nosso ordenamento jurídico, ela passa a valer no nosso ordenamento jurídico a partir do Decreto Federal 6949 de 2009, o Brasil, de certa forma, ele rompeu com o modelo que era utilizado anteriormente a essa convenção. Qual era o modelo? Era um modelo médico, onde se utilizava a Classificação Internacional de Doenças, o CID. A partir de então, no Brasil, nós não utilizamos mais o CID, mas sim o CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, quando então trocamos o modelo médico por um modelo biopsicossocial. É importante ressaltar que na Convenção, no seu artigo 1º, ele caracteriza pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, hoje, a deficiência não está mais na pessoa. A deficiência encontra-se no meio com o qual essa pessoa encontra as barreiras no seu dia a dia. Importante ressaltar também que a Lei Brasileira da Inclusão utiliza a mesma redação ou redação semelhante no seu artigo 2º. Dessa forma, com o projeto de lei, com a Lei Brasileira da Inclusão sancionada após 15 anos de sua tramitação no Congresso, e com sua vigência a partir de 2 de janeiro de 2016, há uma mudança com relação à capacidade civil das pessoas com deficiência. E qual é essa mudança? O artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, se uma pessoa ela nasce com vida, ela tem direitos na ordem civil. Ou seja, a capacidade civil é a noção de obrigações que uma pessoa tem, bem como uma extensão dos seus direitos. Essa questão ela não pode ser negada à pessoa, mas ela pode apenas sofrer restrições legais quando essa pessoa apresenta uma incapacidade. É importante ressaltar que no artigo 12 da Convenção, os Estados-partes eles estão obrigados a adotar medidas apropriadas para prover o acesso das pessoas com deficiência a todo apoio que estas necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Portanto, o objetivo da Convenção é garantir a igualdade de condições, entendendo que cada pessoa tem suas habilidades e possibilidades.
é também muito claro que as pessoas com deficiência, a elas deve ser garantido autonomia e independência para a prática dos atos da vida civil. As diferenças, que são próprias da natureza humana, devem ser consideradas tanto quanto a gente trata de capacidade civil, quanto com relação à pessoa. Então, como definir a capacidade civil da pessoa com deficiência? Conforme dispõem os artigos 1º a 4º do Código Civil, após a alteração da Lei Brasileira da Inclusão, existem no ordenamento jurídico 3 definições para a capacidade. Quais são elas? A capacidade plena, a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Com relação à capacidade plena, cumpre destacar que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, sendo que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, colocando a lei a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, é a possibilidade plena de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quando se trata de incapacidade absoluta, hoje encontram-se apenas os menores de 16 anos, situação legalmente imposta de impossibilidade de realização dos atos da vida civil, senão por um representante. A incapacidade relativa é a impossibilidade parcial para a realização pessoal dos atos da vida civil, exigindo-se alguém que o auxilie ou o assista. No rol da incapacidade relativa encontram-se as seguintes pessoas: os maiores de 16 e os menores de 18, os ébrios habituais, que são as pessoas que têm problemas com álcool, os viciados em tóxicos e aquelas pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, bem como os pródigos, sendo que as capacidades dos indígenas serão reguladas por legislação especial. É importante ressaltar que os incisos do artigo 3º do Código Civil foram expressamente revogados pela Lei Brasileira da Inclusão. A título de conhecimento, o artigo anteriormente citado tinha a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Ou seja, legalmente, as pessoas com deficiência das quais tratava o referido artigo passaram a ser plenamente capazes para exercer os seus direitos, buscando assim sua inclusão social com pleno atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e cidadania previstos no nosso artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Já a atual redação do artigo 4º do Código Civil não se refere mais às pessoas com discernimento reduzido, passando a não mais considerá-las relativamente incapazes no seu inciso 2º. Também o inciso 3º foi alterado, que não menciona mais os excepcionais com desenvolvimento incompleto. Na sua nova redação, passou a enunciar as pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade, o que antes estava previsto no inciso 3º do artigo 3º como situação típica de incapacidade absoluta. Passa-se então a considerá-la como incapacidade relativa. Dessa forma, capacidade é a possibilidade de uma pessoa exercer pessoalmente os atos da vida civil, ou seja, adquirir direitos e contrair deveres em nome próprio. No caso de incapacidade relativa ou absoluta, a pessoa deveria ou poderia ser interditada com a posterior nomeação de um curador por parte do judiciário. Necessário entender que a capacidade das pessoas com deficiência é uma das questões mais complexas da Convenção, dadas as diferenças culturais, políticas e econômicas entre os países membros. O entendimento de que a incapacidade depende do meio em que a pessoa vive por si só não garantiria alteração legislativa drástica ocorrida no Brasil. A partir desta mudança paradigmática, inclusive exposta na legislação antes aludida, tem início toda uma problemática que gerará, sem dúvida, uma insegurança jurídica para as pessoas com deficiência.
Inclusive, cumpre destacar que as pessoas com deficiência também podem ser, também tem a possibilidade de um novo instituto criado pela Lei Brasileira de Inclusão, que é a tomada de decisão apoiada. Quando esta pessoa, ela elege 2 pessoas de sua confiança para que possam lhe auxiliar na tomada de qualquer decisão. Então, qual é a grande insegurança? A figura do curador garantia, na maioria dos casos, obviamente, antes da LBI, um auxílio à pessoa com deficiência, seja na assistência, seja na representação, ou seja com relação ao relativamente incapaz, seja com relação ao absolutamente incapaz. Agora, essa ajuda ela será muito reduzida, para não dizer inviável. Por quê? A curatela sempre foi medida protetiva e não excludente, com prazo fixado e a possibilidade de revisão independentemente de pedido da parte interessada, pois o Ministério Público atua em processos onde há interesse de incapaz. Os excessos do curador sempre foram coibidos com a sua criminalização, como, por exemplo, o desvio de patrimônio, de rendimentos e de benefícios. Na verdade, a nova regulação da capacidade civil das pessoas com deficiência pode ensejar a sua falta de amparo. Garantir o protagonismo das pessoas com deficiência, de forma alguma, pode ensejar a sua desproteção legal, o que infelizmente pode ocorrer com as mudanças efetuadas pela Lei Brasileira da Inclusão. Antes de qualquer alteração legislativa, é de salutar importância a necessária eliminação do preconceito que existe na sociedade como um todo, distinguindo-se as pessoas com deficiência como iguais às outras, respeitando as suas peculiaridades, respeitando o direito à igualdade, bem como os princípios previstos na Constituição da dignidade da pessoa humana e da cidadania. Mas isso pode não ocorrer na prática. A pessoa com deficiência deve ser tratada como pessoa humana, respeitadas as suas limitações, de acordo com as suas reais condições. Termos como discapacitados, mongoloides excepcionais, diferentes e anormais, entre outros, traduzem preconceito e reproduzem diversos estigmas, o que não pode ou não deveria acontecer. Essa alteração legislativa, ela é significativa e vem de encontro ao que a LBI, ou Lei Brasileira da Inclusão, garante de direitos da pessoa com deficiência. No artigo 6º, a LBI traz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas com deficiência. Estabelece que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, dentre outros decorrentes da nossa Constituição, da Convenção e do seu protocolo facultativo, bem como das leis esparsas que tratam sobre o tema dentro de nosso ordenamento jurídico. No mesmo diploma legal, ou seja, na LBI, Lei Brasileira da Inclusão, o artigo 84, repetindo o disposto no artigo 12 da Convenção, já citado anteriormente, determina que a pessoa com deficiência tenha assegurado o direito ao exercício de sua plena capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui se dá o principal ponto dessa discussão. No último artigo, artigo 84, bem como nos artigos 85 e 86, se encontram as orientações necessárias para a aplicação dos institutos da curatela e da interdição. Ainda que a própria Lei Brasileira da Inclusão tenha efetivamente modificado a relação das incapacidades do Código Civil nos artigos 3º e 4º. A interdição é um instituto de caráter protetivo, que se relaciona à tutela da pessoa e de seus interesses existenciais e patrimoniais. A interdição diz respeito à constatação pelo Poder Judiciário da incapacidade da pessoa com deficiência, que ao completar 18 anos, e aí não só a pessoa com deficiência, mas qualquer outra pessoa, não tem o pleno discernimento de manifestar livremente a necessária vontade para a prática dos atos da vida civil. De um modo geral, a interdição abrange a suspensão ou a supressão
da capacidade de exercício da pessoa, cujos atos e interesses passam a ser realizados e tutelados por seu curador. Já dizia Maria Helena Diniz no seu livro Manual de Direito Civil. É um procedimento de jurisdição voluntária que não encontra interesses subjetivos contrapostos, mas sim a tutela dos interesses do próprio interditando. Pontes de Miranda denomina como capacidade de obrar, ou seja, a capacidade para o exercício não pode se confundir com a capacidade de ser sujeito de direitos. A pessoa não vai exercer os atos da vida civil, mas ela continua sendo sujeito de direitos. A interdição, então, ela tutela os interesses do interditando, suspendendo-lhe a capacidade do exercício, uma vez que o seu discernimento não está plenamente formado, ou seja, não está perfeito para a manifestação da sua vontade no mundo, notadamente no mundo jurídico. Nos termos do artigo 755 do novo Código de Processo Civil, a interdição pode se dar de forma parcial, com a declaração da incapacidade para o exercício de determinados atos, da esfera do interesse da pessoa. Isso porque o regime de incapacidade, ligado ao estudo da interdição, está diretamente vinculado ao discernimento da pessoa para a realização da universalidade dos atos da vida civil. Entende-se, então, que a interdição, em muitas das vezes, é um ato necessário, de natureza constitutivo prévio à curatela, tendo seu papel renovado junto aos tribunais, seja pela maior longevidade das pessoas, sem que venham necessariamente acompanhadas de lucidez plena, seja porque o desenvolvimento das áreas da medicina vem impactando a aplicação dos direitos ao revelarem a existência de doenças ou síndromes que interferem ainda que de modo parcial no campo do pleno discernimento da pessoa. Nesse mesmo sentido, no aspecto que vai da capacidade à incapacidade total ou parcial, definitiva ou temporária, se pode falar em estados de capacidade intermediária. Nessa esteira de raciocínio, o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 749, possibilita a distinção entre capacidade específica para a administração de bens e direitos e aquela atinente aos demais atos da vida civil. Da interpretação deste artigo, extrai-se o dever e a obrigação de, no processo, ser detalhada em que esfera da vida civil do interditando ele carece do total discernimento para o exercício dos atos da vida civil. Assim, também é necessário informar em qual momento se revelou a incapacidade, pois a sentença é de natureza constitutiva, podendo vir a ser oposta contra eventuais atos realizados pelo interditando quando ele não mais detinha total discernimento. É, no entanto, de se reconhecer difícil precisar o momento em que se deu a incapacidade, sobretudo quando ela vai manifestando gradativamente, sem que possa saber se antes ou depois da falta do total discernimento o interditando tinha condições de manifestar plena e validamente a sua vontade. A continuar a tratar do processo de interdição, o artigo 751 do Código de Processo Civil melhora a redação do código anterior, uma vez que o contato com o juiz se dá sob o enfoque de maior dignidade da pessoa do interditando, na medida em que ele é citado para comparecer ao judiciário e ser entrevistado, e não mais examinando ou inspecionando, como se referia o código anterior. É a oportunidade onde o Poder Judiciário tem o contato direto com o interditando e mensura, por meios próprios, suas condições de sanidade e discernimento. É também fase de suma importância para o amplo direito de defesa, onde se exercerá o contraditório pelo próprio interditando, onde ele possa dizer se ele quer ser curatelado ou não. A necessidade do contato pessoal é obrigatório, o comparecimento do interditando em juízo, importante para que o juiz e o Ministério Público possam aferir as reais circunstâncias da saúde física e mental do mesmo, assim como as suas relações de cunho afetivo e emocional com aqueles que se ocupam ou que tenham requerido a medida. Há importância nesse fato para que se evitem abusos
contra a pessoa vulnerável, ainda que não absolutamente capaz. Trata-se do momento onde o julgador terá a percepção da demanda, sobretudo diante da drasticidade das consequências da medida. Ou seja, e concluindo, a partir do momento onde você retira a possibilidade de incapacidade relativa ou absoluta da pessoa com deficiência, você pode gerar uma insegurança jurídica, mas de forma alguma se pode negar os avanços trazidos pela Convenção e pela Lei Brasileira da Inclusão, no tratamento e nas garantias dos direitos da pessoa com deficiência. Há que se ter uma visão crítica com relação à questão da capacidade, pois as alterações no Código Civil, elas podem gerar um problema e uma insegurança para essas pessoas. A deficiência é um conceito em evolução, condicionado pela interação com os fatores ambientais, colocando a sociedade em xeque e os profissionais de saúde para ampliar as bases de suas criações teóricas ao redor das questões relativas à funcionalidade, incapacidade e saúde. Portanto, os direitos da pessoa com deficiência devem ser protegidos, mas essa alteração, ressalto, embora muito bem intencionada, pode ter um impacto desastroso no ordenamento jurídico. Por quê? Esses institutos existiam sempre para a proteção e não para a punição do sujeito. E não será com essa alteração que as pessoas com deficiência terão sua plena capacidade garantida. Essas alterações, eventualmente, podem causar prejuízos às pessoas com deficiência, tendo em vista o afastamento das mesmas do regime de incapacidade, na forma inserida pela Lei Brasileira com Inclusão, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Não é uma garantia de proteção às pessoas com deficiência. Ou seja, o Código Civil, com a redação atual, não protege as pessoas com deficiência que não tenham capacidade para a prática dos autos da vida civil. O grande desafio, enquanto a observância da Convenção, se dá pela ruptura da visão estigmatizante, mas a gente não pode entender que essa ruptura possa gerar uma insegurança para as pessoas com deficiência, pois a própria Convenção visa a garantir os direitos das mesmas. Dessa forma, eu agradeço a sua atenção e desejo um bom congresso para você. Muito obrigado.